O 117 institui o Código Brasileiro de Telecomunicações. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Introdução. Artigo 1º. Os serviços de telecomunicações em todo o território do país, inclusive águas territoriais e espaço aéreo, assim como nos lugares em que princípios e convenções internacionais lhes reconheçam extraterritorialidade, obedecerão aos preceitos da presente lei e aos regulamentos baixados para sua execução. Artigo 2º. Os atos internacionais de natureza normativa, qualquer que seja a denominação adotada, serão considerados tratados ou convenções e só entrarão em vigor a partir de sua aprovação pelo Congresso Nacional. Parágrafo único. O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, no prazo de 180 dias, a contar da data da assinatura, os atos normativos sobre telecomunicações, anexando-lhes os respectivos regulamentos devidamente traduzidos. Artigo 3º. Os atos internacionais de natureza administrativa entrarão em vigor na data estabelecida na sua publicação, depois de aprovados pelo Presidente da República. Capítulo 2. Das definições. Artigo 4º. Para os efeitos desta lei, constituem serviços de telecomunicações a transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por fio, radioeletricidade, meios ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético. Telegrafia é o processo de telecomunicação destinado à transmissão de escritos pelo uso de um código de sinais. Telefonia é o processo de telecomunicação destinado à transmissão da palavra falada ou de sons. Parágrafo 1º. Os termos não definidos nesta lei têm o significado estabelecido nos atos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional. Parágrafo 2º. Os contratos de concessão, as autorizações e permissões serão interpretados e executados de acordo com as definições vigentes na época em que os mesmos tenham sido celebrados ou expedidos. Artigo 5. Quanto ao seu âmbito, os serviços de telecomunicações se classificam em: alínea A. Serviço interior, estabelecido entre estações brasileiras fixas ou móveis dentro de limites da jurisdição territorial da União. Alínea B. Serviço internacional, estabelecido entre estações brasileiras fixas ou móveis e estações estrangeiras ou estações brasileiras móveis que se achem fora dos limites da jurisdição territorial da União. Artigo 6º. Quanto aos fins a que se destinam as telecomunicações, assim se classificam: alínea A. Serviço público, destinado ao uso do público em geral. Alínea B. Serviço público restrito, facultado ao uso dos passageiros dos navios, aeronaves, veículos em movimento, ou ao uso do público em localidades ainda não atendidas por serviço público de telecomunicação. Alínea C. Serviço limitado, executado por estações não abertas à correspondência pública e destinado ao uso de pessoas físicas ou jurídicas nacionais. Constitui serviço limitado, entre outros: 1. O de segurança, regularidade, orientação e administração dos transportes em geral. 2. O de múltiplos destinos. 3. O serviço rural. 4. O serviço privado. Alínea D. Serviço de radiodifusão, destinado a ser recebido direta e livremente pelo público em geral, compreendendo radiodifusão sonora e televisão. Alínea E. Serviço de radioamador, destinado a treinamento próprio, intercomunicação e investigações técnicas, levadas a efeito por amadores, devidamente autorizados, interessados na radiotécnica unicamente a título pessoal e que não visem a qualquer objetivo pecuniário ou comercial. Alínea F. Serviço especial, relativo a determinados serviços de interesse geral, não abertos à correspondência pública e não incluídos nas definições
das alíneas anteriores, entre os quais 1. O de sinais horários, 2. O de frequência padrão, 3. O de boletins meteorológicos, 4. O que se destine a fins científicos ou experimentais, 5. O de música funcional. 6. O de radiodeterminação. Artigo 7º. Os meios através dos quais se executam os serviços de telecomunicações constituirão troncos e redes contínuos, que formarão o Sistema Nacional de Telecomunicações. Parágrafo 1º. O Sistema Nacional de Telecomunicações será integrado por troncos e redes a eles ligados. Parágrafo 2º. Objetivando a estruturação e o emprego do Sistema Nacional de Telecomunicações, o governo estabelecerá as normas técnicas e as condições de tráfego mútuo a serem compulsoriamente observadas pelos executores dos serviços, segundo o que for especificado nos regulamentos. Artigo 8º. Constituem troncos do Sistema Nacional de Telecomunicações os circuitos portadores comuns, que interligam os centros principais de telecomunicações. Parágrafo 1º. Circuitos portadores comuns são aqueles que realizam o transporte integrado de diversas modalidades de telecomunicações. Parágrafo 2º. Centros principais de telecomunicações são aqueles nos quais se realiza a concentração e distribuição das diversas modalidades de telecomunicações destinadas ao transporte integrado. Parágrafo 3º. Entende-se por urbanas as redes telefônicas situadas dentro dos limites de um município ou de Distrito Federal, e por interurbanas as intermunicipais, dentro dos limites de um estado ou território. Artigo 9. O Conselho Nacional de Telecomunicações, ao planejar o Sistema Nacional de Telecomunicações, discriminará os troncos e os centros principais de telecomunicações. Parágrafo 1º. Na discriminação a que se refere este artigo, serão incluídas, na medida das possibilidades e conveniências entre os centros principais de telecomunicação, a capital da República e as capitais de todos os estados e territórios. Parágrafo 2º. O Conselho Nacional de Telecomunicações estabelecerá as prioridades segundo as quais se procederá à instalação dos troncos e redes do Sistema Nacional de Telecomunicações. Capítulo 3 da competência da União. Artigo 10. Compete privativamente à União, inciso 1, manter e explorar diretamente, alínea A, os serviços dos troncos que integram o Sistema Nacional de Telecomunicações, inclusive suas conexões internacionais. Alínea B, os serviços públicos de telégrafos, de telefones interestaduais e de radiocomunicações, ressalvadas as exceções constantes desta lei, inclusive quanto aos de radiodifusão e ao serviço internacional. Inciso 2. Fiscalizar os serviços de telecomunicações por ela concedidos, autorizados ou permitidos. Artigo 11. Compete também à União fiscalizar os serviços de telecomunicações concedidos, permitidos ou autorizados pelos estados ou municípios, em tudo que disser respeito à observância das normas gerais estabelecidas nesta lei e à integração desses serviços no Sistema Nacional de Telecomunicações. Artigo 12. As concessões feitas na faixa de 150 km estabelecida na Lei 2.597 obedecerão às normas fixadas pela referida lei, observando-se iguais restrições relativamente aos serviços explorados pela União. Artigo 13. Dentro dos seus limites respectivos, os estados e municípios poderão organizar, regular e executar serviços de telefones, diretamente ou mediante concessão, obedecidas às normas gerais fixadas pelo Conselho Nacional de Telecomunicações.